Olá, pessoal. Eu sou a Tônia Casarim e vim aqui hoje contar para vocês e falar um pouco sobre um movimento chamado A Grande Renúncia, que vem do inglês The Great Resignation. O que é isso? Em 2019, um pesquisador da AMT no Texas previu um movimento voluntário em massa de vários trabalhadores saindo da força de trabalho. E de acordo com o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, durante os meses de abril, maio e junho de 2021, ano passado, um total de 11 milhões e meio de trabalhadores abandonaram o emprego, sem necessariamente ter outra atividade, outro emprego, ou não era, na verdade, uma mudança de posição. Simplesmente saíram do trabalho de forma voluntária. No mês de julho, só no mês de julho, esse número foi para 4 milhões de pessoas em um mês. E as pesquisas mais recentes, elas mostram que esse movimento ainda não acabou. Continua acontecendo e não é só nos Estados Unidos não, tá? É no mundo inteiro. Então, uma pesquisa da Microsoft descobriu que 41% das pessoas estão pensando em sair do trabalho. 41%. Esse número, ele aumenta para 54% quando a geração Z é considerada. E a Gallup, que é uma empresa de pesquisa conhecida mundialmente, mas com muita força nos Estados Unidos, fez uma pesquisa e falou que 48% dos funcionários estão procurando ativamente por novas oportunidades. Quase metade das pessoas. E de onde vem isso e por que isso está acontecendo, né? Esse cenário, ele é consequente e integrado com a pandemia, obviamente. É impossível a gente falar de mudanças no mercado de trabalho, mudanças nas relações de trabalho sem citar a pandemia, né, que inicialmente pareceu que ia durar alguns meses, mas está mais para uma pandemia que parece perpétua. Isso traz um enorme desafio para várias pessoas, individualmente, profissionalmente, pessoalmente, para as lideranças como um todo e também para as organizações. Então, quando a gente fala em organização, a gente também está falando do custo de turnover, que é muito alto, né? Então, as pessoas que saem do trabalho, você colocar uma outra pessoa até ela aprender e começar a dar resultado, isso é um custo muito alto para as empresas. Então, imaginar que as empresas estão prestes a perder 1/3 da sua força de trabalho ao longo de um período é totalmente assustador, né? E, obviamente, a gente não pode parar não pode ignorar a questão da produtividade dos funcionários, né? Então, se de alguma forma as pessoas vão sair até alguém entrar nessa posição, cobrir essa posição e começar a produzir, dar resultado, isso também tem um impacto muito grande. Né? Então, de acordo com a Gallup, de novo, a perda de produtividade de funcionários que não estão engajados, ou seja, aqueles que não estão engajados, aqueles que estão pensando em sair para outro trabalho, né? É igual a 18% do seu salário anual, ou seja, é um custo altíssimo para uma empresa, né, pensar nisso. E aí a gente, obviamente, precisa pensar quais são as causas disso, né? Então, acho que a maioria das causas, elas ainda precisam ser estudadas, a gente não tem total conhecimento de quais são as causas desse movimento da grande renúncia, né? The Great Resignation. Mas tem algumas questões que impulsionam isso, e eu acho que são múltiplas, né? E eu venho trazendo aqui algumas delas, né? O LinkedIn fez uma pesquisa e disse que 74% dos entrevistados indicaram que o tempo gasto em casa, seja durante o lockdown ou com o trabalho remoto, durante a pandemia, fez eles repensarem a sua situação de trabalho atual. Então, uma frase que eu sempre digo, né? A pandemia obrigou a gente a olhar para dentro. E quando a gente olha para dentro, a gente começa a questionar qual é a nossa situação atual, qual é, muitas vezes, relacionamentos, né? Então, a gente teve muitos casos crescentes de divórcios e relacionamentos rompidos durante a pandemia, mas também, quando a gente olha para dentro, a gente começa a reavaliar o nosso trabalho. Né? Então, essa obrigação, né, que a pandemia fez de a gente ficar sozinho, trancado, fez com que a gente olhasse para dentro. Isso significa também a gente reentender e reavaliar as nossas prioridades, os nossos valores, as nossas necessidades, né? E muitos deles, mais da metade, em várias pesquisas, citam o estresse e o burnout como um motivo para procurar ou outra posição ou abandonar e pensar em outra coisa para fazer da vida. Então, a gente sabe como os casos de burnout, saúde mental, aumentaram durante a pandemia. Né? Isso foi muito mais forte com pais, né? A questão da parentalidade também vem à tona como um desafio para as empresas, né? E é evidente que as pessoas, quando elas reavaliam as suas opções, o burnout é citado na maioria das causas e que não é uma surpresa, né?
E por si só, por mais profundo e generalizado que a questão do esgotamento, do burnout, ele não explica totalmente o fenômeno da grande renúncia. Então, como eu falei, tem um layer, um aspecto de autoconhecimento, de você olhar para dentro e reavaliar o que é importante para você, mas também tem uma questão, né, do burnout que ele aconteceu, né, e ele já vinha acontecendo ao longo do tempo, porém, com a pandemia isso ficou mais evidente. Algumas outras pessoas, né, resultado das pesquisas, apontam insatisfação ou até mesmo medo, né, em relação ao ambiente de trabalho, que pode ser causado por corte de custos em resposta à crise econômica. Algumas indústrias foram mais afetadas pelo Covid, outras menos afetadas, né, então isso também pode ser motivo considerado. Então, diante da pressão econômica, assim, muitos funcionários se sentiram injustiçados com algumas promoções, ou bônus congelados, ou demissões em massa, né? Então, de certa forma, isso também pode ter causado, né, e aumentado a questão de saúde mental e o burnout com esse medo muito grande. E um estudo recente da Universidade de Stanford, que fica aqui do lado de onde eu moro, no Vale do Silício, muitas empresas com esses ambientes ruins, né, de medo, sem segurança psicológica, que não apoiavam os trabalhadores, né? Elas tinham uma boa cultura e que tratavam bem os funcionários. Na maioria das vezes, elas não conseguiram endereçar essa gestão, esse equilíbrio, né, entre a vida pessoal e profissional de uma forma sustentável, porque, obviamente, uma coisa que eu falo muito, o work já tinha entrado no home, né? Quando a gente fala de home office, a gente já levava trabalho para casa, seja nas mensagens de texto, seja no nosso celular, que tinha uns e-mails lá do trabalho, mas com a pandemia, a nossa casa entrou no escritório, né? Então, o home entrou no work, né? E isso tudo foi muito complexo, ainda está sendo muito complexo para muitas organizações, para muitas pessoas e muitas lideranças, né? Então, esse é um desafio muito grande, né? E eu nem gosto de falar sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e na verdade essa era uma linha tênue, né, e que a gente cismava em separar o lado pessoal do lado profissional, porém a grande verdade é que a gente sabe que não existe essa divisão, né, e a pandemia deixou isso mais claro. Mas eu gosto de falar de integração entre a vida pessoal e profissional, porque esse equilíbrio, na verdade, ele é ilusório, ele não existe, né, então essa integração é muito importante. E uma coisa que eu quero falar para vocês sobre esse momento, né, essa grande renúncia, esse movimento que está sendo global e que não tem previsão de acabar, esse traz enormes desafios para o RH das empresas, obviamente. Isso faz as pessoas repensarem, né, e desenvolverem um autoconhecimento, entenderem também como é essa nova integração entre o lado pessoal e profissional, porque eu acho que é uma resposta, uma questão que é muito maior do que simplesmente as pessoas estão saindo dos seus empregos, né? O que está acontecendo, na minha visão, é que elas estão redefinindo o conceito de sucesso. Então, antes o sucesso era pautado por status, a empresa que você trabalha, o carro que você tem, as suas coisas, os seus bens, né? O nome da sua posição, né? Isso era um status muito grande. E com a pandemia, ao olhar para dentro, a gente redefine que o sucesso pode ser coisas diferentes, pode ter uma visão diferente de sucesso do que eu tinha antes. Então, as pessoas estão redefinindo o conceito de sucesso e, para mim, a grande renúncia é esse processo de redefinição. O que é sucesso para você?